Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quando a tensão vira dor. Então, vamos imaginar que nós tenhamos uma tensão de trapézio médio, que são esses músculos aqui, olha, que passam por aqui e por aqui. E então a gente se tensiona, essa tensão pode ser por causa de uma ansiedade, de uma notícia grave, portanto ela pode ter origem emocional, ela pode ser por causa de uma atividade repetitiva, uma costureira, por exemplo, ou uma pessoa que fica muito tempo no mouse tensionando só um lado do trapézio. Ela pode ser por sobrecarga, tanto na academia, exercícios excessivos, com cargas inadequadas, ou um trabalhador que carrega o peso do caminhão e coloca no supermercado, ou carrega um saco nas costas, enfim. Ela pode ser por sobrecarga, ela pode ser por um mau posicionamento. A pessoa nem ficaria tanto tempo ali, por exemplo, no computador, mas ela está mal posicionada. Nós temos um vídeo aqui no canal falando apenas de posicionamento. Procure se você tiver interesse. E também ela pode ser por uma lesão. Então a pessoa pode ter sofrido um impacto, uma queda, ou ela pode ser por uma lesão por impacto, ou pode ser uma lesão degenerativa, que com o passar do tempo o organismo envelhece, as estruturas articulares envelhecem, e isso pode causar tensão e dores também. Então as causas podem ser as mais diversas, mas vamos imaginar que por qualquer uma destas situações tenha ocorrido uma tensão de trapézio. Então, o trapézio, assim como todos os outros músculos, eles possuem milhares de tensorreceptores. Receptores são terminações nervosas que leem, que decodificam a tensão. Então elas avisam o cérebro, opa, aqui tensionou, aqui é necessário, aqui teve uma sobrecarga. Aí o cérebro imediatamente, para se proteger daquilo, ele faz uma tensão. Então os tensorreceptores estão ali para avisar o nosso sistema nervoso central de tudo que acontece no nosso corpo. Então ele vai lá, avisa, o cérebro responde, ele dá uma resposta motora que seria a contração do trapézio. Então esse trapézio se tensionaria. Esses tensorreceptores, eles também têm a função de dar pra gente a percepção do próprio corpo, que é conhecida como propriocepção. É a percepção do próprio corpo. Tem gente que quando você fala assim, endireita a coluna, a pessoa, mas eu tô endireitada. Então é aquela pessoa que não tem propriocepção, que não tem a percepção do próprio corpo. Para ela isso é estar reto. Quando na verdade, quando alguém diz para ela que reto é uma postura mais impertigada, e ela se vê no espelho fazendo isso, é que ela vai ter a percepção do próprio corpo. Então, algumas pessoas têm uma propriocepção baixa, porque não conseguem se corrigir sozinhas. Então, a propriocepção, ela é trabalhada com RPG, com academia, com exercícios de percepção, de autopercepção corporal. Então, esses tensorreceptores estão aí para cumprir diversas funções. Vamos imaginar então que eles tenham sido ativados por uma sobrecarga, por uma má postura, seja pelo motivo que for. E uma das defesas do organismo, quando os tensorreceptores são ativados e um músculo é contraído, é que ele diminua essa tensão através do recrutamento de outra estrutura.
Então, para não manter o trapézio constantemente contraído, o que ocasionaria uma cervicalgia, um torcicolo, uma alteração postural, o nosso organismo faz assim: eu vou diminuir a tensão do trapézio e vou recrutar, por exemplo, isso não é regra, é por exemplo, vou recrutar um romboide, que é esse músculo que está entre as escápulas, a escápula e a coluna. Então, contrai o romboide. Então, essa tensão inicial teria diminuído e uma tensão adicional, que seria a contração de romboides, teria sido ativada. Por que isso acontece? Pela lei das compensações. Para que um músculo, no caso o trapézio, consiga ser funcional, consiga dar para esse corpo uma funcionalidade, uma não dor, não é? Ele diminui a sua tensão recrutando outro. Então agora você tem duas tensões, uma um pouco menor, mas em compensação tem a outra. Aí o romboide também não aguenta. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de um recrutamento de compensações de uma cadeia muscular. Eu não estou dizendo aqui que todas as tensões de trapézio seguem este mesmo caminho. Tudo bem? É só um exemplo. Isso acontece. Esse exemplo que eu estou dando acontece, mas ele não é soberano e ele não é um único evento que acontece diante de uma compensação. Então, continuando no nosso raciocínio, agora a gente tem uma tensão de trapézio diminuída, uma tensão de romboide diminuída, e o romboide, para ter alguma ajuda, ele traciona o latíssimo do dorso, que é o grande dorsal, que vem desde a face tóraco-lombar, aqui embaixo, até as estruturas mais altas da coluna torácica. Através das fáscias ele se comunica. E ele está envolvido, o latíssimo do dorso, ou o grande dorsal, como era chamado antigamente, ele está envolvido com um dos movimentos, é a rotação medial, é a rotação interna do ombro. Então vamos imaginar que esse músculo contraído gerou uma tensão de ombro, porque ele se comunica com o ombro através do caminho anatômico que ele faz no nosso corpo. Então a gente tem uma tensão de trapézio inicial, que foi a diminuída, que gerou uma tensão de romboide, que foi diminuída, que gerou uma tensão de latíssimo do dorso, que foi diminuída, mas que gerou uma rigidez em rotação interna, em rotação medial de ombro, que, seguindo a lei das compensações, o latíssimo do dorso recruta um outro músculo e assim vai sucessivamente, chegando, por exemplo, até o pé. Quando chega no pé, não tem mais aonde recrutar. O sistema musculoesquelético do pé já sofreu um recrutamento de última instância. Ele não tem mais quem recrutar, porque todo o corpo já foi recrutado. O que vai acontecer com ele? Ele vai doer. Ele vai, de repente, aparecer uma dor, isso é um exemplo, aparecer, por exemplo, uma dor repentina, importante, e aí essa dor precisa ser tratada de tão impeditiva que ela está no corpo daquela pessoa. Aí, se essa pessoa tiver a felicidade de procurar um fisioterapeuta, um profissional que lida com o trabalho de cadeias musculares através do RPG, do Pilates, da cinesioterapia clássica, não importa. Quando o profissional é bom, ele pega a técnica que ele domina e faz dessa técnica, que seria desse tamanho, uma técnica imensa. Por quê? Porque o profissional pode não ser um RPGista, mas ele pode ter um conhecimento anatômico e fisiológico tão bom que, através da cinesioterapia, da terapia clássica, da fisioterapia, ele faz um excelente trabalho. O importante é estar na mão de um bom profissional. Então essa pessoa chega na mão de um bom profissional e ele vai tratando a dor do pé. A dor do pé melhora, vai para o quadril melhora, vai para o latíssimo do dorso melhora, vai para o romboide melhora, vai para trapézio. E a dor, o problema dessa pessoa
Neste caso, só é definitivamente sanado, resolvido, quando você chega na dor original, na tensão original. Quando você chega na tensão original, o problema é todo resolvido. Se você não chega na tensão original, você vai tratando dor após dor como se fosse um problema local. 10 fisioterapias para o pé, 10 fisioterapias para o joelho, 10 fisioterapias para o quadril, e você fica ali patinando sem que o trabalho de cadeias musculares tenha sido feito para que se chegue de dor em dor, de parte em parte, de problema em problema, à origem, ao problema original que foi o propiciador daquele desequilíbrio naquele corpo, naquela pessoa. Daí, meus queridos amigos, a importância de nós conhecermos o nosso corpo, de nós sabermos que uma determinada dor não foi resolvida, gerou outra, que não foi resolvida, que gerou outra, e podermos então fazer um trabalho global que possa compreender o que está acontecendo para ir tratando dores por dores até chegar no problema original e saná-lo e resolvê-lo, né? Senão a gente cai naquela coisa, como eu disse há pouco, de você ficar fazendo o resto da vida 10 sessões de fisioterapia para um problema que é deslocado de um lugar para outro e ele não é visto e nem tratado como um problema só, através do posicionamento do paciente numa postura de RPG, por exemplo, que trata globalmente o indivíduo. E esse indivíduo vai sendo tratado aos pedaços e nunca o quebra-cabeças é montado na sua integralidade. Esse é um problema comum dos pacientes que se queixam de dores musculoesqueléticas e, portanto, um problema que precisa ser olhado na perspectiva das cadeias musculares, do trabalho global e não apenas local. Bem, se você ficou com qualquer dúvida, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Se você tem interesse que alguns assuntos sejam abordados, também deixe nos comentários, eu leio todos e respondo todos. Deixe nos comentários qual é o seu assunto, a questão que mais está te instigando dentro, é claro, dos tópicos que eu falo aqui, da fisioterapia e da vida e das questões emocionais. Deixe a sua sugestão, que eu elaboro um vídeo com a sua sugestão com muito carinho. Eu quero te convidar também, uma vez por mês, nós temos aqui no consultório a roda de terapia comunitária integrativa. É a única prática de terapia comunitária genuinamente brasileira e que tem como objetivo uma roda de conversas para a resolução dos nossos problemas pessoais através da experiência do grupo e de uma rede de apoio do grupo. Então é uma técnica desenvolvida aqui no Brasil pelo professor Adalberto Barreto, que hoje faz parte das práticas integrativas do SUS. Portanto, se você tiver interesse, mande uma mensagem que eu te conto melhor. Já temos vídeos também falando sobre isso no canal. Uma vez por mês realizamos essas rodas aqui no consultório. Te convido também a procurar, sempre que você tiver algum problema de dor física, a opinião, a consulta, o diagnóstico de um fisioterapeuta, que é o profissional que mais pode ajudar quando a dor é muscular, articular e nervosa, e de nervos. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!